E aí, gente, tudo bem? Aqui de novo para poder falar sobre mais um livro. Esse aqui também consta no 1001 Livros, assim como Os Miseráveis. Não Tenha Medo, do Niccolo Amaniti. Não falo italiano, tá? Então não sei se é Amaniti que se fala. Ele é um romance italiano. Ele já é mais contemporâneo, vejam só. Ele foi publicado em 2001. Mas ele consta no 1001 Livros, ele é um dos últimos que consta no livro. E ele, para quem procura uma literatura mais contemporânea, ele é um ótimo livro. Ele é um livrinho curtinho, ele tem um pouquinho mais de 200 páginas, é um papel amarelado, bem confortável de ler. Eu lia ele no intervalo do trabalho. Então, para quem quiser um livro para ler no ônibus, para ter uma literatura mais descontraída, sem ter o peso de um clássico, de que você tem que ter um dicionário do lado e literatura de referência para pesquisar junto, esse aqui é uma ótima recomendação. Bom, o que falar sobre esse livro? Ele se passa, então, na Itália, num verão escaldante, em 78, num lugar esquecido por Deus. É um vilarejo no meio do nada, tem meia dúzia de casa, estradinha de chão, e nesse vilarejo tem algumas crianças, entre elas o personagem principal, que é o Michel, Amitrano, de 9 anos de idade. Então, esse é o primeiro ponto que eu achei interessante no livro, porque ele é narrado do ponto de vista dessa criança. Ele me lembra um pouco pelos olhos de Maisie, do Henry James, que também é narrado por uma criança, mas esse aqui ele é mais infantil. Então ele fala por exemplo, de bicho-papão, medos de infância, aquela coisa toda. E ele tem um olhar bem inocente, bem infantil sobre o que vai acontecer ao longo dessa história. E para quem gostou de Stranger Things, esse livro aqui remete um pouco, porque são crianças no interior que adoram andar de bicicleta, então tem aquela coisa, né, de apostar corrida, quem tem a melhor bicicleta. Então lembra um pouco isso, não só pela bicicleta, como pela temática também ali, final dos anos 70, início dos anos 80, que também passa o seriado. E tem essa dinâmica de irmãos, isso é uma outra coisa que eu achei legal no livro. O Michel, ele tem uma irmã mais nova, que tipo é louca por ele. Né? Aquela coisa de irmão mais novo, de ter admiração e tal. E ela então queria brincar das brincadeiras com ele, com os amigos que ele tinha, ela queria estar junto. E pra quem tem irmão, como é o nosso caso, vai remeter muito a essa coisa da infância, né? Eu também sou mais velho, então me incomodava um pouco, a minha irmã tá fazendo careta aqui atrás do vídeo, mas de querer participar junto, de às vezes talvez ser um pouco inconveniente, mas por uma questão de admiração, de amor, de carinho, de querer realmente ver o irmão de uma forma bacana, que a gente vai perdendo um pouco ao longo da vida, conforme vai crescendo, vai amadurecendo. Então a gente tem o Michel nesse lugar no meio do nada. A história começa nesse verão, eles apostando corrida. Então tem, né, plantações, então a ambientação dele é muito legal nesse calor, nessa poeira, nessa coisa seca, árida, rústica. E tem aquela dinâmica de grupo, né? Vamos ver quem é que chega no topo da colina mais rápido, quem não chegar lá vai ter que pagar uma prenda. E daí vem, né, então o guri, não, beleza, eu sou rápido, então eu vou conseguir chegar, não vou ser o último. Só que nisso a irmã dele fala, eu também quero brincar. E daí todo mundo fala, não, então tá, você vai brincar então como café com leite. Ela fala, não, nada disso, eu quero brincar como todo mundo, como uma igual. E daí o guri dá aquela revirada de olhos, né, tipo, putz, né, eu sei que vai dar ruim isso aqui. Não dá outra, né? Eles começam a correr, o guri tá super na frente, até que ele escuta a guria gritando, porque ela caiu, tropeçou e caiu na valeta. E daí ele fica por aquele meio segundo que daí o autor, a gente, como leitor, também fica na dúvida, o guri vai sair correndo, deixar a irmã, ou ele vai lá e vai juntar o caquinho da irmã toda estribuchada no meio da terra. E a gente fica naquela dúvida se ele vai ou se ele volta, mas aí ele volta, né? Ele é bem carinhoso com ela, ele pega ela, e daí vai com ela até o topo da colina, só que ele perde, então ele chega em último, realmente ele tem que pagar a tal da prenda. Eles descobrem uma casa no outro lado dessa colina, meio abandonada, meio macabra, e o desafio é ele entrar nessa casa e percorrê-la, entrar e sair por cima, né? Ela tem um segundo andar, e ver se ele era realmente corajoso, ele é colocado à prova. Só que assim, gente, ele escreve de uma forma tão legal e tão contemporânea, que é bacana de ler, ele é rápido, ele é ágil, só que o guri descobre no meio daquela casa um buraco. Que eu não vou dizer o que tem dentro desse buraco, mas quando eu li, e eu não sou muito de ler livro de terror, eu não li Stephen King, não li outros livros, Drácula e aqueles livros clássicos de terror, aquela coisa, não conheço muito. Então eu confesso que quando eu li, eu não vou dizer a palavra com qual eu me senti, mas eu fiquei com muito medo. E quando o guri descobre o que tem dentro daquele buraco, eu fiquei com mais medo ainda. Então, para quem curte um pouco essa literatura de meio terror, meio suspense, meio plot, porque ele tem um plot twist no final, que é bem legal, eu não esperava, eu fiquei meio chocado. A minha irmã também leu e também falou que eu realmente não esperava o que tinha acontecido naquele final. Então isso é legal, ele tem esses ganchos, assim, que é bacana, que te deixa preso ao livro. Mas aí o guri descobre, e ele descobre que é um segredo
E daí tem aquela coisa da infância, de você tentar falar com um adulto e o adulto não valorizar o que você fala porque você é criança. Meio que dá um senta lá Cláudia pra ele e ele fica guardando aquilo pra si e ele não tem como compartilhar aquele segredo que vai marcar a infância daquela criança. E por que eu acho que esse livro, ele não é considerado um clássico, até porque clássico demora um certo tempo, né? O tempo tem que dizer se ele vai permanecer ao longo da história ou não. Mas por que eu acho que esse livro é importante? Primeiro porque ele tem esse olhar infantil que não é tão comum assim, o livro ser narrado em primeira pessoa do ponto de vista da criança. Eu acho que ele inova também por falar da relação de irmãos, que eu também não tenho tanta memória de ter lido em outros livros, talvez em Morro dos Ventos Uivantes, mas aí é uma relação toda conturbada entre o Radcliffe e a Kate. Então assim, não vejo muito paralelo, então isso eu acho que ele inova. E ele tem um quê de infantil, que é bacana de ler, de ver esse olhar infantil. Ele tem também uma coisa que eu achei muito legal de ver, que a criança, apesar de não saber como reagir ao segredo que ela descobre, ela tem um senso de moralidade, um senso do que é fazer o certo. Então isso eu acho interessante, eu acho que não é tão comum assim, ele bate um pouco mais na tecla do que é certo, o que é errado de se fazer. E ele é um livro, gente, que eu acho também bem completo, tá? Porque ele tem o suspense, eu não vou dizer aqui qual que é o segredo, o que o guri descobre naquele buraco, mas ele envolve muitas pessoas que você não espera que estejam envolvidas. Ele também tem um pouco de ação, porque tem essa questão do mistério, de descobrir o que é. Ele tem que uma hora fugir, porque a coisa toda dá errado. Ele tem esse quê de medo, da infância também, porque o guri ele tem que colocar alguns filtros para poder encarar a realidade daquilo que ele está encarando, daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está sentindo. Então é uma ruptura com a infância também. Então esse processo de amadurecimento é legal de pegar no livro. Ele também é na Itália, então que para mim, eu não tenho tanto contato com literatura italiana, é interessante de ver. Me remeteu muito à infância, porque enfim, eu também vim do interior, a minha irmã também veio do interior, então a gente brincava muito, plantação de soja, plantação de trigo, andar de bicicleta. Então isso é nostálgico, é legal de ver essa relação retratada no livro. E cara, ele é engraçado. Não que ele seja um livro de comédia, mas ele tem pequenos detalhes que tornam o livro engraçado. Tipo, eu rachei o bico quando a irmã caiu na valeta. Porque, enfim, me remeteu a histórias que tem com a minha irmã. Então, quem tem irmão vai poder identificar outros momentos, né? Aquela coisa de, tem um menino que é mais rico. Então, o Michel, ele é um menino mais pobre, o pai é caminhoneiro, a mãe trabalha em casa, cuidando dos filhos, porque, enfim, o pai passa muito tempo fora. Então, eles se comparam, quem tem a melhor bicicleta, quem tem mais brinquedos. Aquela coisa de dinâmica mais infantil, assim, de você se comparar com o outro, também reflete na vida adulta, só que de formas diferentes. Então, essa competição é legal. Tem um pouco essa questão da pressão do grupo. Então, eu vou fazer bobagem, porque o grupo todo mete pressão para você fazer. Então, eu tenho que mostrar que eu sou corajoso, porque minha nossa, se eu não provar a minha coragem diante do grupo, eu vou ser colocado de lado. Então ele se coloca em situações. Tem uma outra menina mais gordinha também que se sujeita a um negócio que você fica, né? Não faça isso, entendeu? Não entre nessa casa, não se exponha dessa forma, não fale esse tipo de coisa. Tem um pouco a questão do bullying, porque daí tem um menino mais velho, e daí dá toda uma treta. E tem essa questão rural que é bacana também, né? Ele, em um dado momento, ele tem que entrar numa propriedade de um cara que é meio ranzinza, que todo mundo acha que, enfim, tem todo um folclore em cima dele, aquela coisa do bicho-papão que come criancinha, ele tem uns cachorros meio brabos, então ele tem que entrar naquela fazenda, e ele sai correndo, ele morre de medo, é de noite, ele só tem uma lanterna. Então, o autor, ele é muito feliz em criar um ambiente que te deixa realmente fisgado na história, e que te deixa tenso, sabe? Você quer saber o que vai acontecer com esse menino no final. E o final é muito legal, ele te entrega realmente. E é uma edição curtinha, é bacana de ler, sabe? Aquela coisa, vou viajar, tô no ônibus. Ele é aquela leitura que você lê numa sentada e é muito bom, vale muito a pena, recomendo. Então, para quem chegou até aqui, muito obrigado, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, me diz se você ficou assustado assim como eu. A minha irmã também leu, gostou muito. Ela gosta mais dessa coisa meio Agatha Christie, então assim, ele tem um suspense e tal. Então é bacana de ler e deixa aqui nos comentários, a gente quer realmente conhecer a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado e uma ótima semana.